E aí, boa noite pessoal, tudo bem? Que noite linda essa de quarta-feira. Estamos começando aqui mais um culto à Viva e hoje com uma nova série. Começamos uma nova série que se chama A Verdade que Liberta. Usamos de base o versículo: Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O nome da série é A Verdade que Liberta e hoje a primeira mensagem é sobre o conhecimento que liberta. Para você que perdeu alguns dos nossos vídeos, é só entrar no nosso canal do YouTube, CG São Mateus, e tem lá todos os vídeos do culto à Viva. Para você também, nós tivemos a célula online, segunda-feira, foi nossa primeira célula online que voltamos. E para você que não faz parte ainda, ou de nenhuma célula, ou se você não consegue participar da célula presencial, se você tem dificuldades para chegar aqui na CG São Mateus, participe da nossa célula online, esteja conosco, vai estar passando aqui o WhatsApp da igreja, então mande uma mensagem lá e fala: oi, tudo bem? Eu quero participar da célula online, e vamos começar a te enviar o link, vamos te colocar no WhatsApp, e você fará parte da nossa família Comunidade da Graça. Siga-nos também nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo o Instagram, @CG São Mateus, todas as redes sociais, @CG São Mateus, e fique agora com o nosso vídeo, o louvor e em seguida a palavra. Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau. Porque depois que nós conhecemos Jesus, a gente vem para a igreja não é para receber, a gente vem para a igreja para dar. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui com vocês, mais uma quarta-feira, crendo que o Senhor é maravilhoso, Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós e para vocês que estão aí em casa. Vamos começar mais um período de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você quiser aí na sua casa, prepare o ambiente para nós juntos louvarmos e adorarmos a Ele, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? constranja com a sua glória.
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva, o nosso culto de quarta-feira da CG Online. Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês. Assim que acabar a nossa transmissão, quero lembrar você de entrar lá no Instagram da CG São Mateus para participar da nossa sala de oração. Um pessoal muito legal, né? Eles vão estar te esperando lá para orar, para abençoar a sua vida, e eu creio que será um tempo maravilhoso para você e para todos nós. Amém, queridos? Hoje é culto de ceia, né? Então prepare aí o seu cálice com o suco de uva, prepare também o seu pão para nós cearmos juntos no final do culto. Vai ser uma grande bênção para nós. E antes de ir à palavra, eu queria orar já com você. Prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus, né? Coloque aí, você que está na sua casa, suas duas mãos no seu coração e vamos orar. Senhor, obrigado por mais um culto de quarta-feira. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão assistindo, que estão nos acompanhando todo este tempo. Que a Tua palavra, Senhor, possa dar frutos ao coração daqueles que ouvem. Que a presença do Teu Espírito Santo os torne sensíveis à Tua voz, à voz do Teu Espírito, à Tua palavra. Senhor, que nesta noite sejamos curados, libertos pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder que há na Tua palavra ministrada ao nosso coração. Abençoa aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então,
Nós ministramos aí no mês de fevereiro e março, né, uma série de mensagens sobre rompendo limites através da oração, e neste mês agora de março nós também queremos aí, junto com vocês, trazer uma série de mensagens para a sua vida sobre a verdade que liberta. Isso mesmo, a verdade que liberta. Porque, irmãos, há coisas nas nossas vidas que nós só vamos experimentar o milagre e a libertação se conhecermos o poder e a palavra de Deus, se nós conhecermos aquilo que tem poder para nos libertar. Veja bem, como começamos o primeiro dia do mês de abril. Certamente você ouviu alguma piadinha aí. Qual foi a piadinha que você ouviu na sexta-feira sobre o primeiro dia de abril, o dia da mentira? Muitas pessoas brincam com este dia, usam lá da mentira para fazer pegadinhas e piadinhas e comemora lá, muitos comemoram aí, participam disto, do primeiro dia de abril, começando com a mentira. E muitas vezes pessoas estão escravizadas por causa de uma mentira. Sutil, mas ainda assim é uma mentira. E eu lembrei de uma situação quando eu conversava sobre isso na minha casa, com as minhas filhas, que quando elas eram pequenas e elas aprontavam alguma coisa, arte de criança, brincadeira lá de criança, e a gente ia questioná-las e elas ficavam assim apavoradas e acabavam inventando alguma coisa, com medo ali da correção, e não diziam a verdade, acabavam mentindo. Aí eu pegava muito pesado com elas e eu dizia: vocês querem se tornar filhas do diabo? Aí elas ficavam assustadas e eu dizia: quem mente é filha do diabo, porque ele é o pai da mentira. João 8,44 diz que não há verdade nele, ele é mentiroso e pai da mentira. E elas se apavoravam ali e acabavam confessando, dizendo a verdade, e a gente conversava com elas ali e tudo se resolvia. Mas veja, isto é um hábito que as crianças, elas desenvolvem esse hábito para evitar a punição. A criança aprende a mentir com medo da correção. E não é só as crianças, não são só as crianças. Adultos também, às vezes, se tornam escravos de uma situação porque estão enrolados com a mentira. Eles se veem ali presos porque não sabem como sair daquela situação, como ser libertos daquela situação, porque mentiram uma vez ou participaram de alguma coisa e que para sustentar aquela situação de mentira, precisam inventar outra mentira, e outra mentira, e outra mentira, e aquilo ali vira um ciclo vicioso e a pessoa se torna escrava. Então, como ser liberto desta situação? Como ser liberto de um vício, de algo que te escraviza, de uma vida de mentiras? A palavra de Deus nos ensina isso. E é sobre isso que nós vamos começar a tratar no mês de abril, que nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para nós, para sermos libertos em nome de Jesus. Veja bem, quero dar um exemplo. Um vício, ele pode ser um fato na sua vida, ele pode ser algo que aconteceu com você porque você entrou nessa, porque contaram uma falsa verdade para você, contaram ali que aquilo seria bom, que você deveria experimentar, não apresentaram a você a real situação e você caiu nessa, e aí isso está destruindo a sua vida, porque você recebeu algo que veio para você de uma maneira disfarçada, mas mesmo assim era uma mentira. E eu lembro bem que o pastor Davis já ministrou várias vezes que o diabo nunca vai nos tentar e aparecer para nós com um tridente na mão, com aquela capa vermelha com chifres. Não, porque daí saberíamos que não é de Deus, Logo vamos descartar. Mas como que ele vai aparecer para nós? Como ele vai nos tentar? De uma maneira sorrateira,
de uma maneira sutil, disfarçadamente, mas ainda assim, aquilo que Ele quer apresentar a nós não é a verdade de Deus. E isso traz prejuízo, uma vida de escravidão, no pecado, no vício, ou envolvido numa vida de mentiras. Isto é prejudicial, nos torna escravos. E o que o mundo prega? O mundo prega mentira. Mas nós vamos, neste mês de abril, levar você a conhecer a verdade, e a verdade que liberta. Então, primeiro ponto, para você que gosta de anotar: como ser liberto desta vida de mentira? Como ser liberto de um vício? Como ser liberto daquilo que tem escravizado a sua vida? A palavra de Deus diz que em João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então nós estamos vendo aqui que a verdade sobre a palavra de Deus, a verdade sobre a vontade de Deus, pode te levar a experimentar uma vida de liberdade, de ser livre, de andar com a cabeça em pé, de poder olhar para todo mundo, de ter liberdade com a esposa. Todo mundo pode olhar o seu celular, todo mundo sabe quem você é e as coisas que você faz. No trabalho e na igreja eu sou a mesma pessoa, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Por quê? Estou vivendo em liberdade. E isso não é o caso de muita gente. Muitos estão tristes, vivendo debaixo de uma opressão demoníaca, porque estão escravos no pecado, no vício e até por mentiras. A Bíblia diz, queridos, lá em 2 Coríntios 10, olha que interessante esse texto e o quanto é abençoador para a nossa vida. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O que esse texto está nos ensinando? Que há coisas na nossa vida que nós só vamos vencer com o poder da palavra de Deus. As armas que devemos lutar, as armas que devemos usar na nossa guerra, na nossa luta, não são carnais. Não é um costume, não é uma posição, mas é a palavra de Deus que tem poder para destruir e anular sofismas. O que é um sofisma? Eu anotei aqui, se você for lá no dicionário, tem sempre a mesma tradução, né, alguns outros sentidos, mas o que é um sofisma? É um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro e enganar e silenciar o opressor. Então nós vemos que o mundo prega a mentira para nós de uma maneira disfarçada. E a Bíblia fala que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento da palavra de Deus. Falta o conhecimento de sabermos qual que era a vontade de Deus para cada área da minha vida. Falta conhecimento para eu saber que eu posso ser liberto, que há cura, há libertação na palavra de Deus. Agora, aquele que não conhece essas coisas, que não tem acesso a este conhecimento, não experimenta a libertação. Todo conhecimento liberta? Nem todo. Um conhecimento de faculdade vai te ajudar na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Mas o conhecimento que traz libertação é o conhecimento da verdade. Qual verdade? Da palavra de Deus. Amém até aqui? Então, as pessoas que vivem aí na mentira estão vivendo porque têm medo da consequência da verdade.
né? Aquilo está impregnado nela e ela está ali naquele ciclo vicioso. Mas se ela soubesse da verdade de Deus, que Deus a ama incondicionalmente, que Deus a ama acima de toda a situação que ela está vivendo, ela não ia praticar a mentira, ela ia abandonar essa vida de mentira e dizer a verdade, porque seja como for, Deus a ama e Deus está com ela. E esse é o primeiro passo, nós temos que crer que nós temos um Deus amoroso que quer nos libertar desta mentira através da verdade da palavra dele. A Bíblia também diz lá em 1 Coríntios que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito Santo da parte de Deus para conhecermos aquilo que Ele tem dado a nós de forma gratuita. Olha que palavra poderosa. Muitos estão vivendo de uma maneira, escravizadora, porque não conhecem o que Deus tem para a vida deles, não sabe o que Jesus fez por eles, não sabe qual é o poder da obra da cruz que liberta, que sara. Aí essas pessoas não sabem quem são, não sabem o que possuem e não sabem o que poderiam fazer através do Espírito Santo, através de Deus, para a glória de Deus. Aí estão vivendo uma vida de mentira, escravizados e sem experimentar o melhor de Deus para as suas vidas. Então, conhecer a verdade é algo que será uma grande bênção para a minha vida e para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Olha só, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É do desejo do coração de Deus que você seja um conhecedor da verdade, um conhecedor da palavra de Deus, que tem poder para te levar a viver em liberdade de vida, uma vida nova, uma vida de amor, de esperança, uma vida que traz futuro. Mas o que acontece? Por causa da falta de conhecimento, as pessoas estão escravizadas. Por quê? Se o conhecimento da verdade liberta, logo a ignorância, a falta de conhecimento escraviza, traz escravidão. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a Deus e conhecer a vontade de Deus. Mas quando a gente pensa nesse assunto de conhecer a Deus, eu conheço a Deus. Conhecer a palavra de Deus fala muito mais do que simplesmente saber que Deus existe. E outra, quando a gente toca nesse assunto de conhecer a um nível mais profundo a vontade e a palavra de Deus, a gente acha que isso é assunto só para aqueles que não conhecem a Deus, que nunca tiveram relacionamento com Ele, que não conhecem a Jesus, que nunca aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, para aqueles ainda que são ímpios. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que há um grupo de pessoas que professam a fé, que não têm um conhecimento profundo sobre a verdade da palavra, sobre a vontade de Deus. Olha lá comigo em 1 Coríntios 15, nós vamos ler o 33 e o 34. Aqui está mencionando este grupo de pessoas. Vamos lá? Não se deixe enganar, as más companhias corrompe os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O apóstolo Paulo está tratando isso com a igreja de Corinto, que ainda há pessoas que não estão mergulhando no profundo conhecimento de Deus, no profundo conhecimento da palavra de Deus, daquilo que traz cura, daquilo que traz libertação. Então isso é um assunto do qual precisamos nos questionar.
Estamos crescendo em Deus? Você está amadurecendo? Você está se aprofundando em conhecer a Deus, a sua palavra e a verdade que liberta? Jesus, diz a Bíblia, que ele crescia em sabedoria, em estatura diante de Deus e dos homens. E nós estamos crescendo? Nós acabamos de ler aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós sabemos que, nós acabamos de aprender que para destruir fortalezas do pecado sobre a nossa vida, fortalezas que nos escravizam, é somente com o poder da palavra de Deus. Então nós precisamos receber essa capacitação do Espírito Santo. Muitos, veja bem, irmãos, isso é tão importante porque muitos estão escravizados em um pensamento religioso, em um padrão de comportamento e relacionamento fora da vontade de Deus, completamente contrária à vontade de Deus. A gente acabou de ler também que as más companhias corrompem os bons costumes. O mundo prega um padrão de comportamento completamente diferente da vontade de Deus. O mundo prega um padrão para todas as áreas da nossa vida através da internet, da mídia, da televisão, de vários meios de comunicações completamente diferente da vontade de Deus para nós. Eu quero dar um exemplo, o casamento, um exemplo aqui simples para a gente entender. No casamento, o que o mundo prega sobre o casamento? Que nós devemos nos casar para ser felizes. Mas se isso não estiver acontecendo, pula fora, abandona o seu casamento, tente novamente, procure outra pessoa, porque você tem o direito de ser feliz. E isso é o que o mundo prega. Então o mundo sempre vai pregar uma meia-verdade para nós. Mas qual que é a verdade em relação ao casamento? Qual que é a vontade de Deus em relação ao casamento? A verdade é que a mesma forma que Jesus Cristo se entregou pela igreja, amou a igreja e se entregou por ela, deu a sua vida pela igreja, é desta forma, isto que tipifica os deveres de um casamento segundo a vontade de Deus. Olha o que diz lá em Efésios 5:33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós, resumindo, nós nos casamos para fazer o cônjuge feliz. Maridos para dar a vida pela esposa, e a esposa para ajudar o marido em sua missão. Esse é o padrão da vontade de Deus, da palavra de Deus. Muitos não conhecem isso, não conhecem essa verdade, não conhecem esta palavra e esta promessa de Deus para a sua vida, estão vivendo um casamento de mentiras, baseado naquilo que o mundo está pregando. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abençoe o seu casamento. Não deixe que o mundo, aquilo que o mundo tem ensinado, venha destruir a sua vida, o seu casamento, o seu lar, a sua casa. Outra, o mundo ensina a gente a comparar o nosso casamento, o nosso cônjuge com outras pessoas, trazendo insatisfação para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento. Não podemos deixar que isto venha roubar aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa abençoar e lutar com as promessas de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é esta arma? É a palavra poderosa, palavra de Deus para a sua vida. Outro exemplo que eu quero dar para você, na área da saúde. Quantas pessoas não estão desenganadas pelos médicos, porque os recursos da medicina, com os recursos da medicina não tem mais o que fazer, não há o que fazer. Quantas mentiras do diabo ele tem soprado aos seus ouvidos, dizendo que não é da vontade de Deus que você seja curado.
que não é da vontade de Deus que você seja liberto, mas que você tem que permanecer nesse estado de saúde, isso é mentira. O que a Bíblia diz sobre isto? Você conhece esta verdade? Você é conhecedor da promessa de Deus para você declarar e abençoar a sua vida? Meu irmão, olha o que diz a Bíblia lá em Salmos 103, versículo 2 e 5. Diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. Você é conhecedor desta promessa? Você está vivendo de acordo com esta promessa? Eu preciso ter conhecimento daquilo que Deus diz em relação a algumas áreas da minha vida, para que eu ore, para que eu declare, para que eu viva conforme a promessa de Deus. Agora, se eu não sou conhecedor, eu permaneço escravo naquilo que outras pessoas falam, eu permaneço escravo naquilo que o mundo está pregando. Declare que Deus, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e curar todas as suas doenças. Outra mentira, o diabo tem soprado nos seus ouvidos que você não pode ser curado, porque você não é merecedor. Você pisou na bola, você pecou, então não tem direito de ser curado. É uma mentira. Olha o que diz a Bíblia em Salmos 103, do 8 ao 14 nós vamos ler. Acompanhe comigo essa poderosa promessa de Deus para a sua vida. Olha o que diz lá: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Deus está falando que Ele nos ama. Olha lá, e o Oriente para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Irmãos, esses versículos que acabamos de ler está declarando a promessa de Deus para a nossa vida. Não importa o que você fez, busque a Deus, busque a verdade da palavra de Deus, busque as promessas do Senhor, declare-as na sua vida através da oração. Eu pequei, eu pisei na bola, mas Deus me ama e tem o melhor para a minha vida, e eu peço perdão, estou arrependido e tenho temor de Deus no meu coração, então vou viver aquilo que está escrito na sua palavra. Por quê? Porque é a verdade, e a verdade vai me libertar. Amém, queridos? Então são sobre essas coisas que nós queremos ministrar neste mês de abril, que vai ser tão abençoador para a sua vida. Outro exemplo que eu quero dar aqui rapidinho em relação ao trabalho, o que o mundo está pregando em relação ao trabalho, que devido à crise financeira, que devido à pandemia, não adianta sair para procurar emprego. Talvez você esteja aí um bom tempo desempregado, ou aquilo que você se propõe a fazer, ele não dá certo, aquele negócio que você abriu não deu certo, e o diabo tem soprado e o mundo tem pregado que não dá, porque estamos em crise. Mas o que nós precisamos fazer é levantar a nossa cabeça, olhar para a palavra, para a poderosa palavra de Deus e confiar naquilo que está escrito e declarar: há uma promessa de Deus para a minha vida, está escrito que o homem comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e será próspero. Mas para a gente ter esse posicionamento,
para a gente experimentar essas coisas, eu preciso ser conhecedor da verdade. Muitos estão vivendo uma vida medíocre, sem experimentar nada de extraordinário na sua vida, sem receber resposta às suas orações, por falta de conhecimento, porque não conhecem a palavra, a verdadeira palavra, a poderosa palavra de Deus. Então, o conhecimento de Deus vai além de saber que Deus existe. O conhecimento de Deus vem de um relacionamento poderoso com Ele. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus e da sua poderosa palavra. Então, neste mês de abril, nós vamos tratar sobre isso, sobre conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E o que é a verdade, irmãos? A Bíblia diz, que Jesus orando lá na oração de Jesus, em João 17, ele diz assim, Senhor, ele pedindo ao Pai que santificasse os seus discípulos na verdade, e a verdade é a sua palavra. Eu vou ler esse texto, João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro texto, no princípio, João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus e era Deus. Outro texto, João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Resumindo aqui, nós precisamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. E quem é a palavra? É Jesus Cristo. E o que Jesus pode fazer por nós? Se conhecermos a Jesus, verdadeiramente seremos livres. Amém, queridos? Era isso que eu queria deixar, por enquanto, ao coração de vocês. Agora eu quero participar da ceia, quero cear com você e no final nós vamos orar. Pegue aí o seu pão, você que preparou, pegue aí o seu pão, pegue também o seu cálice com o suco de uva. Nós vamos consagrar ao Senhor e vamos participar aqui da ceia e do corpo do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela obra da cruz. Nesta noite vamos participar da mesa do Senhor, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. A Tua palavra declara que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então nós consagramos este pão, o corpo de Cristo, porque pela fé no Filho de Deus, ao comermos deste pão, nós recebemos cura e recebemos libertação. Também quero consagrar o suco de uva, o cálice. Consagre aí junto comigo, meu irmão. Pai, nós também consagramos o cálice ao Senhor. O Teu sangue derramado para perdão dos nossos pecados, o sangue da nova aliança que nos purifica. Senhor, obrigado por ter morrido no nosso lugar, obrigado pelo Teu grande amor, porque o Senhor nos amou ainda sendo pecadores, e por causa do Teu sangue, o sangue da nova aliança, nós podemos receber perdão para os nossos pecados, podemos viver em liberdade, podemos viver em paz com Deus por causa da obra da cruz. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Coma do pão, vamos comer do pão, coma do pão aí na sua casa, com a sua família. Agora beba do cálice junto com a sua família. Glória a Deus. Que palavra abençoadora, eu creio que foi uma bênção para você. Agora vamos orar para encerrar este culto. Senhor, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos orienta. Ouvimos nesta noite que, se conhecermos a verdade da Tua palavra, seremos libertos para a glória do Teu nome. Abençoa os meus irmãos que estão assistindo, abençoa aqueles que colocaram seu pedido de oração, a sua necessidade no chat. Em nome de Jesus, socorre-os.
Senhor, ajuda-os, visita cada lar, visita cada pessoa, visita aqueles que estão conosco, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Semana que vem estaremos aqui. Nós vamos trazer uma palavra poderosa ao seu coração. Vem estar conosco. Não esqueça, assim que acabar o culto, vá para a sala de oração através do Instagram CG São Mateus. Te esperamos lá. Deus abençoe você, meu irmão. Boa semana. Tchau, tchau. A minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, teu amor que